Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus: Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando?
e expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Os evangelhos da Quaresma do ano A, terceiro e o quarto domingo são sempre evangelhos mais compridos, mais longos. Mesmo a versão mais curta é mais longa do que os normais. Já é para a gente já ensaiando para domingo de Ramos e sexta-feira santa. E para o sábado santo, que é 2 horas de missa. Mas, caríssimos, nosso Senhor abre os olhos do cego de nascença. Jesus abre os olhos daquele que nunca viu nada na vida. Este evangelho é também, como o evangelho da Samaritana, uma catequese batismal. O evangelista, quando descreveu este evangelho, queria nos ensinar sobre a graça do batismo. E de fato, este homem cego que ninguém sabe o nome, só era o cego, que era cego, não tem nome. Ele representa toda a humanidade. Por isso ele não tem nome. Porque esse cego sou eu e você quando nós nascemos. Todos nós nascemos na escuridão. O Salmo 50 vai dizer, Salmo 51, 51, miserere. E pecador já minha mãe me concebeu. Todos nós nascemos, infelizmente, com as consequências do pecado de Adão, e o nosso coração nasceu na escuridão, sem conhecer a Deus e sem conhecer a Cristo. Nós só passamos a ser filhos de Deus no batismo. Quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus na graça, só quem é batizado. Esta luz só tem quem é batizado. Quem não é batizado, embora tenha Deus lá no fundo da sua alma, mas ainda está escuro e a pessoa não é capaz de vê-la. É necessário a graça divina para que nós possamos ver. E então Jesus chega a este homem que não pede para ser curado. Jesus passa por ele porque era mendigo. E Jesus, por um ato de amor livre de sua vontade, cura aquele homem. E como que Jesus cura? Jesus cura voltando lá no Gênesis, do que o homem é feito, de barro. Então Jesus faz barro com a sua saliva para passar nos olhos dele. Porque na mentalidade judaica, na saliva está o Espírito. Então Cristo mistura o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, com a nossa miséria e nos recria, nos faz de novo. Ele passa lama nos olhos daquele homem e disse: vá à piscina de Siloé, a piscina do enviado, a piscina do Messias,
do ungido, do Salvador. Essa piscina é o nosso batismo. E aquele homem se lava, como nós fomos lavados nas águas do batismo. E então a luz vem aos seus olhos. Ele é iluminado pela graça do batismo. Jesus como que o batiza. Por isso que o batismo antigamente também tinha o nome de iluminação. Nos primeiros tempos da igreja, você dizia tanto batizado como iluminado. Porque o Senhor abriu os nossos olhos. E uma vez que nós somos batizados, nós recebemos essa luz de Cristo. Porém, é necessário que nós cresçamos espiritualmente. É necessário que a fé cresça em nós. Porque esse homem, apesar de ter sido curado, apesar de já poder ver a luz, apesar de já ter tido um encontro pessoal com Jesus, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus como que às escuras. Porque quando ele volta a ver, ele não sabe mais quem é Jesus. Jesus já sumiu. Jesus manda ele para a piscina e some. E aquele homem sabe que foi o tal do Jesus que o curou. Ele sabe que Jesus falou com ele. Ele sabe que Jesus o tocou. Ele já ouviu uma palavra de Cristo e obedeceu uma palavra de Cristo. Ele já fez um pequeno ato de fé em Cristo, mas a sua fé em Cristo ainda não é firme. Ele ainda não sabe quem é verdadeiramente Jesus. Meus irmãos, essa é a nossa caminhada. Nós somos batizados, nós somos tocados por Cristo, nós já ouvimos a palavra de Cristo, talvez nós já estejamos obedecendo a Cristo, mas é necessário que nós o vejamos mais ainda, que nós o conheçamos mais ainda, que nós saibamos quem é Cristo mais ainda. E então aquele homem entra num caminho de provação, entra num caminho de penitência, de sofrimento, de cruz. É a nossa vida. Porque ali naquela provação é que vai nascer a fé e começa essa discussão. Mas que história que é essa que você começou a enxergar no dia de sábado? Quem que te abriu os olhos? Quem que é esse homem? Como é que ele fez isso? O que você diz que ele é? E começa até a mexer com a família dele. Ah, nós não acreditamos nessa sua conversa não. Vai lá chamar sua mãe e seu pai. E aí eles dão uma desconversada. É aqueles que não querem se comprometer com Jesus. Porque sabe que seguir Jesus vai ter consequências, então não se comprometem. Negam a Jesus. Sabem sim quem é Jesus. Sabem que foi Jesus que curou o seu filho. Mas porque tem medo dos outros, porque tem respeito humano, porque sabe que os outros os olharão com maus olhos, porque serão expulsos da sinagoga. Eles preferem ficar no seu mundinho de sempre. E como Pedro, na noite da entrega de Cristo, em outras palavras disseram, nós não conhecemos esse homem. E talvez nunca o conheceram de fato. Mas aquele homem é perseverante na sua penitência, na sua cruz, na provação que ele está vivendo por causa de Cristo. E por causa de Cristo, ele é expulso. Por causa de Cristo, ele é renegado. Por causa de Cristo, ele é excluído. Porque ele escolheu Jesus, o mundo o abandonou. Quando nós escolhemos Jesus, o mundo nos abandona. E se isso aconteceu, dê graças a Deus, porque é assim que é. Se você segue Jesus e o mundo ainda te ama, existe algo de errado. Não está certo.
Se você seguir Jesus de verdade, o mundo te odiará, te perseguirá, não vai te querer mais, não vai te agradar mais. E então agora é a hora de Cristo vir de novo. Agora que Ele está preparado, agora que Ele tem um coração pronto para crescer na fé, agora que Ele já está iluminado, então vem Jesus e pede um ato de fé. Você crê no Filho do Homem? Você crê no Messias? Ele disse: me leve onde Ele está. E a palavra de Jesus é contundente. Tu o estás vendo. Agora, só agora, é que este homem consegue ver verdadeiramente. Só agora a cura deste homem está completa, porque agora ele vê Jesus como seu Salvador, como seu Messias, e agora ele não precisa mais do mundo, agora ele não precisa mais da escuridão, agora ele não precisa mais da aprovação de ninguém, porque ele tem Jesus. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Quando nós crescemos na fé, a nossa vida se prostra diante de Jesus. A nossa vida se inclina diante de Jesus. E agora a gente não segue só alguma palavra de Jesus. Agora a gente só não tem um apreço por Jesus, porque Ele me curou. Mas agora eu sou dele e ele é meu. A minha vida não é mais minha. Como diz São Paulo, vivo, mas não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. É este ponto que nós precisamos chegar. É este ponto que Cristo quer nos trazer. E é por isso que nós estamos fazendo Quaresma. Porque todos os anos nós lutamos ano a ano, para que de ano a ano, melhorando um pouco, se iluminando mais, a luz cresce e fica abundante. A imitação de Cristo diz que se a cada ano nós vencêssemos um vício, em pouco tempo nós seríamos santos. Meus irmãos, nós já fomos lavados, nós já fomos iluminados, também já fomos alimentados na ceia eucarística, já recebemos o Espírito Santo no crisma. Nós já temos tudo. Agora nós precisamos crescer. Deixar que a fé em Jesus cresça de fé em fé, de fé em fé, até que nós cheguemos à estatura de Cristo, nosso Salvador.